Olá pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui com mais um HQ7 e hoje nós vamos falar de uma HQ que fez história na história dos quadrinhos no Brasil e que até hoje não foi republicada por nenhuma editora. É a história do Capitão América em que ele se torna o Nômade e que foi publicada aqui no Brasil em Capitão América número 11 e Capitão América número 12 da famosa Blocks Editores, da Bloquinho. Capitão América 11 da Blocks Editores chegou às bancas em dezembro de 1975 e logo na capa já entregava a mudança, né? Ou seja, Steve Rogers deixa de ser o Capitão América e se transforma em um novo herói, o Nômade. E pra gente que acompanha o personagem, sabe que esse evento se passa logo após o Império Secreto, onde o Steve Rogers fica desiludido, né, com o governo americano, com aquele American Way of Life lá, e resolve então se transformar num herói chamado Nômade. A primeira história é a chegada de Nômade e mostra justamente essa transformação. Aqui nós temos também a Madame Hydra assassinando o antigo Víbora, líder, né, do Esquadrão Serpente, como aqui era chamada a Irmandade da Serpente, e assumindo o seu lugar. Então essa história, né, ela é bem interessante por mostrar justamente a transformação do Capitão América no Nômade. Já na segunda história desta edição, né, nós vamos ter a participação do Namor. Nós vamos ter um pequeno confronto entre o Namor e o Nômade. A participação do vilão Kang, né? Aquele vilão de Atlantis, lá, de Atlântida, que se une ao Esquadrão Serpente. E tem um sonho louco de fazer com que o continente da Lemúria, né, suba, né? Ou seja, emerja para a superfície e ele iria controlar o mundo da superfície. Mas esses planos são desfeitos pelo Nômade, né, que intervém junto com o Namor. A terceira história é Inferno, e já muda bastante o desenho, né? A turma que estava acostumada com aquele desenho lá maravilhoso do Saul Buscema, né? A história continua a ter os enredos, né, os roteiros do Steven Englehart, mas aqui o desenhista vai ser o Frank Robbins, que na época estava desenhando também Os Invasores. E nessa história, né, nós vamos ter o ressurgimento do famoso vilão, né, o Crânio Vermelho, como era chamado o Caveira Vermelha aqui pela Block. Já Capitão América 12, com esta capa maravilhosa, né? Linda capa, chega às bancas em janeiro de 1976 e traz a conclusão da fase do Capitão América como Nômade, né? Logo de cara, a história é a despedida de Nômade, onde ele resolve voltar a ser o Capitão América. Nessa história também tem um fato marcante, né? Uma das coisas que o levam a pensar em voltar a ser o Capitão é que um jovem, né, que era fã do Capitão América, acaba sendo assassinado pelo Caveira Vermelha, chamado de Crânio Vermelho, que achava que estava combatendo o próprio Capitão América. E isso deixa o Steve Rogers bastante preocupado. Ele resolve voltar a assumir o seu manto e o seu legado. Na segunda história, já como Capitão América, né, ele vai combater o Crânio Vermelho, numa luta bem interessante que vai prosseguir até a terceira história e termina com os dois aprisionados e a chocante revelação até então de que o Falcão havia sido criado pelo Crânio Vermelho, né? O que se debateria na edição número 13 daria continuidade a essa história. Outra curiosidade bastante interessante desta HQ é que ela traz uma reportagem sobre James Dean, né? O mito. Então ela fala aqui sobre os filmes de James Dean, sobre a carreira de James Dean, a morte do James Dean, né? Então é uma coisa bem interessante que era comum nas HQs da Block. Então é isso aí, pessoal. Capitão América 11 e 12 da Block, trazendo a fase até hoje não republicada no Brasil por nenhuma editora, em que o Steve Rogers vira o Nômade, né? E se você não tem ou não leu essas HQs, procure por aí, né, conseguir em mãos de outros colecionadores, ou nos sebos, ou até no facsímile, né, já que está muito difícil encontrar esse material da Block atualmente. E a gente volta no próximo programa com a história de mais uma HQ que marcou época na história das HQs no Brasil. Se inscreve aí no nosso programa e até a próxima.